Paz de Cristo, amados. Deus vos abençoe. Estamos de novo aqui para mais um vídeo. Amém? Muito bom estar com vocês de novo, né? E adorando esse Deus maravilhoso, esse Deus digno de honra, de glória e de louvores, né? E toda a honra e toda a glória seja para o nosso Deus. Amém? Amados, eu gostaria de trazer hoje essa palavra acerca do casamento. Hoje em dia tem se pregado nas igrejas, né? Tem se disseminado muito sobre pessoas que não são casadas, né? Pessoas que vivem amigavelmente ou amaziadas, não é? E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Antes de entrar na questão bíblica, eu gostaria de enfatizar o seguinte: o que impede uma pessoa de casar? Não é? O que impede uma pessoa de casar? Se a pessoa vive com uma outra pessoa, não é? E se a pessoa tem aquela comunhão diária, né, na casa, né? Muitas vezes tem até filhos, né? O que impede a pessoa de casar e de assumir um compromisso perante a pessoa que vive, né? E eu estava meditando comigo e percebi que o que impede muitas vezes a pessoa de contrair um casamento, primeiro, né, a pessoa muitas vezes não tem certeza de que ama essa pessoa, porque muitas vezes teve um relacionamento passado com uma pessoa e fica com aquela esperança de voltar, né? Então isso é um dos fatores que impede o casamento no papel, porque ela fala assim: se casar no papel, perde-se a esperança de voltar com aquela pessoa que realmente ela amou. Primeiro, eu penso assim: homem ou mulher, né, é aquele que te assume, né? É aquele que está contigo, é aquele que te dá valor. Não adianta você ficar, como diz aqui na Paraíba, roendo por alguém que já passou, por alguém que já não está mais na sua vida, né? E se você vive com uma pessoa e tem uma comunhão, tem uma vivência, né, então esse negócio está dando certo. Por que não concretizar isso com um casamento, não é? Mas as pessoas ficam pensando, então isso aí gera até pensamentos impuros, né? E a gente precisa deixar o passado, né? O passado tem que ficar no esquecimento. Nós devemos viver o presente. Devemos valorizar sim quem nos valoriza, mesmo que não tenha aquele amor todo, mas você tem que valorizar aquela pessoa que te ama, que te assumiu muitas vezes. Você muitas vezes foi largado com uma criança, não é? Ou até o próprio homem também assumiu uma mulher, né? E tem esperança em outra, mas a Bíblia diz que o casamento tem que ser feito, né? Para que seja limpo, para que seja purificada essa relação, tá certo? Primeiro, né? Muitas pessoas não casam porque ainda tem esperança de voltar com o ente querido. Mas tem muitas pessoas também que não casam porque já são casadas, né? E também a mesma coisa. Não querem divorciar do outro, muitas vezes com pensamento que talvez possa ter uma reaproximação, né? Então você está lesando a outra pessoa com quem você está. Você está enganando. E aí muitas das vezes as pessoas estão na igreja com esse tipo de pensamento e dizendo: eu sou um cristão, não é? Eu sou um cristão, muitos pastores até batizam, né? Primeiro, eu sou contra batizar quem não é casado. Eu sou contra. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição,
e aos adúlteros Deus os julgará. Digamos que foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Que é em certa autoria, mas praticamente a maioria dos teólogos acredita que foi Paulo que escreveu, né? Os que se dão à prostituição. Então ele está dizendo assim, que quem não é casado está em prostituição, não é? A palavra prostituição, irmão, ela engloba muitas coisas. Ela é uma palavra multiforme, ela tem muito significado, nesse sentido de fornicação, né? Imoralidade sexual, né? Não é aquela coisa da pessoa ser uma prostituta, sair com vários homens, isso aí é outro tipo de prostituição. Na verdade, a palavra certa seria fornicação, né? Venerado quer dizer respeitado. A pessoa que é casada, irmão, é respeitada, não adianta. Ah, eu tenho o mesmo respeito de um casado, isso aí não existe, irmão. Tá no mundo da lua, isso aí não existe. O casado, ele é respeitado, né? Porque ele é casado no papel. Não vamos confundir as coisas. Quem não é casado vive, né, uma vida com a pessoa, mesmo que a lei brasileira aceite, não há problema. Mas nos padrões bíblicos, ela não vai ser respeitada como uma pessoa que é casada no papel. Entenda isso, viu? Agora também, o que impede você de casar com a outra pessoa, né? Aí é que tá. Porque igreja não é brincadeira. Pastor de igreja, a igreja tem que ser uma coisa séria. Não adianta abrir a igreja com molecagem, né? Só para encher a igreja, eu vou trazer um monte de gente, vou batizar um monte de gente e está tudo certo. Não é assim que funciona. Igreja se baseia na santidade, né? Igreja se baseia num certo grau de dificuldade que também não é tão difícil, que a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, se os mandamentos não são pesados, eu e você temos como cumprir eles de fato. Temos como fazer os mandamentos porque Deus deixou justamente para o homem cumprir, porque a maioria deles, Jesus já pagou o preço na cruz, né? O que custa você chegar num cartório, pagar aí vai 200, 250, sei lá, se não tiver, pede emprestado, ou se pede para alguém ajudar, que as pessoas ajudam. Eu, por exemplo, ajudo, né? Muitas vezes as pessoas que querem casar na igreja não têm dinheiro, eu ajudo, sempre ajudei, né? E por causa de R$ 200, você não se casa com a mulher não se casa com o homem. E não é só pelo dinheiro não, irmão. Existe muitas coisas aí. Existe aquelas coisas que eu falei no começo, é a realidade. Não existe dificuldade nenhuma no casamento, a não ser que a pessoa já seja casada com outra, né? E você seja amante. Muitas vezes pode até não saber que é amante, né? Ou então não quer divorciar porque tem esperança de voltar com a ex, né? Ambos os casos, tanto não casando no papel, não sendo casado no papel, mas muitas vezes tem a esperança de voltar com outra pessoa, né? Ou quer fazer aquele teste, vou testar. Tem gente que está testando aí já faz 20 anos e nunca casa. Que igreja nós vamos ter no futuro, irmão? A igreja de pessoas que estão ajuntadas, que estão amaziadas, não é bíblico, gente. Isso aí não existe na Bíblia, né? No tempo de Moisés não tinha papel, mas tinha palavra, tinha testemunha, né? Que vale mais do que o papel. Tinha cerimônia, não é? Tinha cerimônia. Não é? Hoje em dia, as igrejas brasileiras convencionaram o seguinte: casamento da igreja só depois que se casa no civil. Porque já teve caso de pessoas casar e já ser casado com outra pessoa. E o coitado do líder religioso não sabia, ia lá fazer o casamento, por isso que foi instituído o papel. O povo de hoje não é o mesmo povo de 100, 200 anos atrás. O povo de hoje é muito difícil, a igreja hoje é muito difícil pelo fato do povo ser muito rebelde, né? Por exemplo, a pessoa que apronta numa igreja tem relação com a pessoa que não é casado, né? Fornicação é a palavra mais certa, né? Adultério é quando é casado, né? Traição, né? Que se usa, né?
Poxa vida, aí depois não quer ser disciplinado, não é? Ah, eu vou batizar, né? Como é que você pode batizar se você está em pecado? Se você está fornicando, está em fornicação, né? Não existe. A Bíblia, ela não tem brecha. Ou é ou não é, o homem tem brecha. Né? Tem pastor, vem como está, vem para cá que eu te batizo, que eu te faço isso. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantariam muitos falsos profetas, muitos hereges, né? Pregando falsas doutrinas. Aonde tem na Bíblia isso? Né? A gente precisa entrar pelo verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo é baseado em coisas sãs, na sã doutrina, na sã palavra, né? Na fidelidade conjugal, no reconhecimento do cônjuge através do matrimônio que é aceito e é feito como Deus fez o matrimônio de Adão e Eva, né? Como tinha o reconhecimento no tempo de Moisés, tinha cerimônias, tinha as testemunhas. Como tinha o reconhecimento do tempo de Jesus de cerimônias, testemunhas, não é? Nós não podemos jogar o casamento na lata do lixo. Nós não podemos desprezar aquilo que tem na Bíblia, né? E além do mais, para você que prega o evangelho de facilidade, para você que prega coisas maravilhosas para encher o olho do teu membro, né? Eu quero ver naquele dia se muitos desses que estão na tua igreja vai subir para o céu. Porque a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes você está sendo enganado por líderes mentirosos que só quer saber de coisas materiais, ou então quer saber de encher a igreja. Para eles tanto faz como tanto fez. Temos que observar a palavra de Deus. Lá em Gálatas, nos frutos do Espírito, nas obras da carne, tem a palavra fornicação e prostituição. Nenhum fornicário, nem prostituto, nem adúltero entrará no reino de Deus. Paulo escreve claramente lá. Então, se você não regularizou a sua situação, regulariza, né? Eu não estou dizendo que ninguém que está assim, amasiado na igreja não vai para o céu, pelo amor de Deus. Se Paulo aqui não julgou, né, quando ele disse aqui, né, quantos aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará, quem sou eu para te julgar? Mas eu falo para você que para você participar realmente da comunhão da igreja, para você participar do corpo de Cristo, tem que regularizar a situação. E qual a dificuldade em casar? Né? Qual a dificuldade? A única dificuldade que eu vejo para a pessoa não casar, hoje em dia não tem mais muita dificuldade para não casar. A única dificuldade que eu vejo para a pessoa não casar é quando a mulher ela tem um marido que não é crente, o marido endurece e não quer casar. Essa é a maior dificuldade. Os outros casos, um jovem que aprontou com uma jovem, né, que teve um contato, e os pais apoiam para não casar, isso aí está errado. Né? Fez a sujeira, irmão, dá uma limpada, faz o casamento, não é? Se não der certo, a mão depois, não tem problema. Né? Para isso tem a justiça faz divórcio, né? E sei lá, a pessoa tem que pensar, porque assim, tudo que a pessoa fizer, a pessoa vai pagar o preço, ela vai receber de volta. Se eu sou uma pessoa que ando certinho na igreja, analiso bem a minha namorada, analiso com quem que eu quero me casar, eu não quero me envolver, eu vou saber escolher. Mas se eu for aquele jovem pegador, vamos falar na linguagem da juventude, vai? Aquele jovem pegador que quer porque quer, não escolhe a primeira que aparece já, meu amigo, infelizmente. Né?
A igreja não pode ser um antro de prostituição. A igreja não pode ser baseada em sujeira. A igreja não pode ser baseada em pecados que os apóstolos condenaram, que os profetas condenaram, que Jesus condenou, né? Nós não podemos de maneira nenhuma. Alguém disse para mim que João Batista batizava qualquer um. Eu desmenti. Porque eu falei, como é que João Batista batizava qualquer um se ele foi o primeiro a condenar o adultério de Salomé com Herodes? Né? Acho que era Salomé, a cunhada de Herodes. Não era a mulher dele, ele falava, ó, você está tendo caso com uma mulher que não é sua. Tem outro caso também da pessoa que casa no papel, né? Tanto homem quanto mulher, hoje em dia tanto faz, né? Aí descasa, né? Divorcia e casa com outro, sendo que o outro que ele deixou, não praticou nenhum ato para que ele pudesse descasar. Então, meu amigo, nesse caso a Bíblia diz que você que está casado com outra pessoa e deixou a sua mulher, ou a mulher que deixou o homem, ele sendo fiel e continuar sendo fiel, você está em prostituição. Você está em adultério, está em pecado, está na Bíblia, né? Então nós temos que, se a pessoa está me respeitando, se eu estou respeitando ela, né? Eu não tenho que largar minha mulher. E nem você largar o seu marido para viver uma aventura amorosa com outra pessoa. Poxa, ele está te respeitando, ele te ama. A Bíblia respeita essa atitude. Está na palavra do Senhor. Irmãos, analisando isso, eu percebo que realmente o Evangelho de Cristo está sendo jogado na lama, né? Pessoas que são rebeldes abrem suas próprias igrejas e pregam as suas próprias leis. Mas eu quero ver se na Bíblia tem base para isso. A Bíblia tem base para os bons costumes, né? Tudo que for agradável, tudo que for bom, tudo que for honesto, nisso pensai. O que é a coisa mais agradável, mais honesta do que um casamento? Né? Do que a pessoa ser respeitada, um respeito, um amor de um homem para com a mulher, um amor familiar. Por que não assumir a mulher? Por que não assumir o seu marido? Por que pensar em pessoas que não te valorizaram e ainda você quer voltar? Ou então você pisou na bola com uma, né? Você traiu tal e pensa em voltar ainda? Não, acabou, já era. Parte para outra. Agora, se eu sou cristão e se eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho que regularizar minha situação. Se eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Ou você acha que qualquer coisa imoral pode fazer parte do corpo de Cristo? O homem pode dizer que sim, mas será que Deus está dizendo que sim? Casamento não é pesado. Casamento é uma ordenança da Bíblia. Ordenança de Deus. Né? Então vamos respeitar, né? E vamos respeitar a sã doutrina. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo a prostituição comendo solta nas igrejas. Né? Muito triste. Muito triste quando pessoas apoiam a prostituição. Né? Fico muito triste mesmo. Porque uma coisa, irmão, é eu chegar errado na igreja. Outra coisa é eu continuar errado. Receber a palavra e continuar no erro. Não, eu tenho que mudar. Né? Se eu tenho um problema de não ser casado, eu vou regularizar. Se é casado com outra, vai, separa no papel para poder assumir a sua mulher na igreja. E assim vice-versa. A pessoa que pecou, adulterou sem estar casado, tem que assumir. Principalmente no caso de jovens, né, que faz besteira, tem que assumir. Né? Então não podemos deixar o lixo de Satanás entrar nas igrejas. Né? Qualquer dia desse eu vou abordar outro tema aí que eu acho interessante. Né? Pessoas que são batizadas sem nem sequer mudar de vida.
Outro absurdo, né? Mas isso aí vai ficar para outro vídeo, tá certo? E ainda não falei tudo sobre o casamento. Talvez eu faça outro vídeo sobre o casamento também. Amém? Deus te abençoe, te amo em Cristo. Amém? Pastor Gilson Ribeiro defendendo a sã doutrina, viu? Defendendo a palavra, viu? Deus te abençoe, Deus te dê um ano muito maravilhoso 2018. Te amo em Cristo, amo sua família. Vamos preservar a família, vamos valorizar o casamento. Esse é o recado de Deus para você. Um abraço. Goodbye.